Senhores e senhoras, uma boa noite. Que a paz de Deus, a multiplicadora daquilo que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Messias que sai do Rabi da Galileia, como também da querida irmã celestial Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, desejando uma boa noite não somente a nós, os encarnados, mas também em maior número, com certeza absoluta, os ditos desencarnados, além também aos vários queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, aqui obreiros da vida eterna da cidade de Carapicuíba, que possam sentir, que possam reverberar essas energias que aqui buscaremos construir junto à cúpula espiritual do homem, e assim, quem sabe buscarmos, sairemos, tornarmos um pouquinho melhores do que quando aqui ainda nesta casa, e aos senhores e às senhoras, para com o ambiente familiar, e onde quer que vocês estejam, e assim a luz do Cristo esteja em nossos pensamentos e assim em nossos atos. Queremos convidar hoje, queridos irmãos e irmãs, para que trabalhemos mais um tema do Evangelho de Jesus, junto atrelado à codificação kardeciana. Vejamos que na capa de nosso projeto já podemos ver a importância desse tema que iremos trabalhar e que ele pode nos trazer de benesses em nossas vidas. E esse tema está inserido uma das obras da codificação kardeciana, assim, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicada a partir de janeiro de 1864, e queremos trabalhar com os queridos irmãos e irmãs o capítulo 11, de 8 a 10. Tipo esse, a lei de amor, a lei da felicidade de todos os seres aqui em experiência, nesse orbe e em qualquer canto do universo, a lei daqueles que um dia atingirão a perfeição relativa, não absoluta, porque só Deus, a fonte criadora, pode dar o poder, e a criadora não somos criadores. Lei essa que um dia tornar-nos a seres integrantes e partícipes do último estágio evolutivo de um orbe, são os mundos celestes e divinos, e esclareça os mundos que também encontramos nessa obra, em que convidamos os queridos irmãos e irmãs para que estudem em suas minúcias. Vamos buscar neste tema tão importante, ver o que para cada um de nós desenvolvermos, potencializarmos e assim dividirmos com os nossos semelhantes essa necessidade de sermos mais amorosos, pensamentos, mas também atos. Vamos trazer um trecho inserido dentro desses itens 8 a 10 para que já possa abrir a nossa mente acerca do que o nobre professor imponente Leon Denis Rival, ao qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, vem nos aclarar acerca dessa temática. Ele vem nos dizer que o amor é o sentimento por excelência, essência divina da perfeição. Perfeito Deus ele, se é uma essência, ele deposita em estado latente para que um dia ele conta os nossos esforços individuais nas suas criaturas essas que primeiro precisam ser criadas simples e ignorantes e que precisam passar por reinos anteriores ao nosso nominal, reino mineral, reino vegetal, reino animal, e sim depois de todos esses esforços militares nós que aqui estamos nas duas dimensões, o reino nominal. E como se aqui está essa essência do amor em nossas vidas? O que o obreiro da vida eterna na cidade de Carapicuíba está nos proporcionando a cada uma das ferramentas e alicerces que os trabalhadores proporcionam semanalmente nas duas dimensões da vida, sempre buscando as duas dimensões. A material nossa, a qual nós estamos nesse momento, com os olhos abertos, o tipo estado de vigia, como também a dimensão espiritual, aqueles que muitas vezes aqui podem ser os nossos parentes, e que agora não temos oportunidade de estar aqui acoplam-se em um novo corpo físico, feminino, masculino, e importante é evoluirmos, importante sabermos o que temos que fazer como seres
cristãos, espíritas, genuínos, cristãos, se buscarmos a melhoria do nosso querido planeta por meio dessas transformações dentro de nossas capacidades individuais, em prol sempre do coletivo. Um sentimento que vem trazendo a Kardec, o instinto levado ao progresso feito. Quais são os dois progressos? Pergunta a cada um de nós nesse momento, até mesmo os irmãos e irmãs que estão em suas residências. Quais são os progressos que o Espírito no reino nominal, sim, Espírito no reino nominal, pode empreender em sua caminhada evolutiva no meio das sucessivas encarnações? Quais são? O intelecto, a expansão da consciência e estudo em todos os campos de aprendizado, e a moral, que é a consequência disso. Será que de alguma forma, em algum momento, nós já ouvimos falar que quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais nós buscamos sair do individual, do singular para buscar o coletivo, o macro, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos? Sim, é isso que repreendemos desse tópico inserido neste capítulo 11. O Espírito está em nossos espíritos mortais em estado latente e que deve, por meio dos nossos sócios individuais, aflorar-se a cada dia que passa em todas as oportunidades em que sejamos testados, provados. Será que os nossos mentores individuais nos provam diariamente do meio da nossa opinião psíquica, entre o que eles sopram nos nossos ouvidos espirituais, para que assimilemos em nossos cérebros materiais? Como que nós estamos recebendo essas informações? E será que nós estamos as recebendo? E o que estamos fazendo com elas? É um desafio, queridos irmãos. Nós estamos encarnados, dizemos irmãos espirituais, que nós somos corajosos por demais, por buscarmos pedir para voltarmos esse século XXI, esse período, no mundo da reencarnação, porque sim, antes de acoplarmos a estes corpos físicos que atualmente nós obtemos, nós sabemos os desafios individuais que todos nós passaríamos, também os coletivos. Olha as guerras que estão acontecendo, fome, corrupção, mentira, adultério de forma direta e indireta, e outras mais mazelas que fazem com que a psicosfera energética do planeta corpo fique densa e rompa-se com os nossos esforços individuais para que amenizemos cada uma dessas situações, principalmente nos pontos mais obscuros do nosso corpo, por meio do quê? Da ferramenta da oração. Então, conversa sincera com Deus, desejando para que desde que, ainda que seja do outro lado do corpo, aqueles que estejam em maiores sofrimentos recebam o nosso carinho, o nosso sustentado, para que passem por essas provações, porque disse Jesus: ou plantinha livre, a colheita obrigatória. Nesse momento estamos em nossas mentes, porque estamos em um mundo globalizado, sabendo onde estão os momentos agudos de guerras, de fome, como vocês falaram, acompanhando os telejornais, redes sociais, sites e outros meios de comunicação, para que mantenhamos em sintonia, para que não nos comparemos com o medo e busquemos o equilíbrio, acompanhando os nossos queridos mentores individuais que querem que nós os construamos no nosso dia a dia. Quero trazer também, vindo ao encontro deste tema, desse capítulo e desses dois tópicos iniciais que abordamos no slide anterior, do amor e da própria intuição do sentimento, do livro daquele querido irmão que foi contemporâneo de Allan Kardec, que também viveu nos séculos XIX e início do século XX, Leon Denis, não só pegou, mas executou por meio da prática cristã as atitudes que competia a se fazer, demonstrando que ele também interiorizou de baixo para cima, de dentro para fora, a codificação kardeciana, os esforços dos irmãos espirituais. Na obra, o problema do ser, do destino e da dor, o que ele pode nos dizer que está atrelado a esse sistema? Vem Denis dizer que o amor comumente se entende na Terra, nas suas dimensões corretas, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Que bom! Mais uma prova
quando nenhuma lágrima cair de um ser ou iluminar qualquer canto que esteja em experiência contínua no nosso órgão. Adentraremos no mundo de regeneração se ainda existir fome de corrupção, falta de vestimenta, falta de alimentação, falta de um estudo, de uma profissão dignificante para que a pessoa evolua. Será que é isso que não devemos convidar desde 4 séculos e voltar conosco agora no século XXI? Nós que estamos vencendo 4 do nosso século, já que estamos caminhando para o ano de 2026, e o que nós estamos fazendo com todas essas ferramentas que Allan Kardec, Jesus, iluminou e proporcionou-nos a cada dia que passa. Então, vamos buscar potencializar esses recursos da terra dos cristãos para com os nossos semelhantes. Vem ainda dizendo que, mas na realidade, o amor reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes, com uma força inexaurível, renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Pergunto: quem é que acha que Jesus Cristo, que entendemos que sim, é o ser que atingiu o ápice da evolução de um ser na condição de criatura à perfeição relativa? Alguém de nós pode achar que há 2 mil anos atrás tinha algo a provar ou a espiar para que viesse trazer tudo o que ele nos trouxe? Não, não tinha. Dependemos, imaginamos que nem desta galáxia a evolução é. Galáxia é essa Via Láctea que dizem estudos atuais que estima-se que existem ou existem só 200 a 400 bilhões de estrelas. O que são estrelas? Planetas, com vidas, dimensões, constituições físicas e reinos diferentes ao nosso. E o que Jesus fez? Vindo ao encontro do que Leovinia aqui nos diz, quando a pessoa hedoniza do seu espírito moral, o que é realmente a ferramenta do amor, vivenciar-nos 24 horas do seu dia, isso comparando ao nosso mundo material. Mas os Espíritos dizem que no mundo espiritual o tempo de lá é bem diferente ao nosso, e só sabemos como assim é quando voltarmos para o mundo espiritual e estivermos conscientes de nossas obrigações, dos nossos esforços individuais no campo direto, como no campo da moral, que foi dito logo no início. É um esforço diário, o espírito, em qualquer uma das dimensões, precisa empreender, se quiser caminhar para frente, se quiser ter a oportunidade de ascender em novos degraus evolutivos, de si próprio bem, dos homens. A importância desse diálogo aqui agora, de cumprir esse equilíbrio do homem ambiente a cada um de nós, as nossas consciências espirituais. Vejamos que o homem, desde ali dos primórdios do reino nominal, nos seus primeiros degraus evolutivos deste reino, ele vai ter o quê? Os instintos mais aflorados. E com o tempo, esforçando-se em oportunidades evolutivas, vai adquirindo o quê? As sensações e, por fim, os sentimentos extrapolados ao nosso livre-arbítrio. Absoluto ou relativo? Relativo. Porque se fosse absoluto, será que esse órgão existiria? Será que nós, esses pouco mais de 8 bilhões de encarnados que alguns dos Espíritos dizem que estão na carne e no osso atualmente, aqui estariam em experiência evolutiva? Então não, sempre o livre-arbítrio ele é relativo, jamais absoluto, para que não nos percamos em demasia. Olha que este item 8 deste capítulo 11 vem aqui nos apagar, demonstrando que para que cheguemos a esse processo de sentimentos mais apurados e depurados, estaremos mais instruídos sobre a nossa responsabilidade, sobre esse momento bem para a humanidade, sobre a certeza de que não podemos postergar para o futuro, ou terceirizar para o trem ou para as instituições, o que compete a nós desenvolvermos e empreendermos em nossas vidas. É possível. Desde o ambiente doméstico, nós vemos com as pessoas difíceis no ambiente profissional, onde cada cabeça é um mundo difícil, concorda comigo? Se é difícil nós
girarmos, nós empreendemos a nossa reforma íntima, quiçá outrem. Mas temos que impor algo aos nossos semelhantes para cuidarmos da nossa casa íntima, da nossa casa mental, do nosso espírito mortal. Porque Deus se recebe. E assim, o que nós viermos a construir, nós receberemos, sendo aplicado a palavra essa também integrante na codificação terrena, todos esses nossos esforços, porém, inclusive, mais voltar para a história. Por que temos que ter a mente pequenina, digo a mente espiritual, de apenas pleitear para reencarnar no planeta Terra o próximo nível inicial de regeneração, já que estamos no final de provas e expiações? Não! Quantos tipos de planeta que existimos que tem só nessa galáxia e quantas galáxias que existem no universo? E quem disse que existe só um universo? Será que não existe multiversos? Multiversos? Disse Jesus. Não vai falar até hoje, eu também trabalho. Se ele disse isso, imaginamos. Será que nós podemos compreender a grandeza da eternidade? Mas se nós fazemos o que nos compete, como já fizemos em encarnações pretéritas, trabalhando e aperfeiçoando o presente e visando o futuro, esses nossos esforços individuais, para que assim decorremos em cada oportunidade evolutiva. Falando um pouco mais sobre os sentimentos ainda em o Evangelho segundo o Espiritismo, neste item 1, o Kardec veio nos dizer o seguinte: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentimento vulgar, ou seja, aquele que muitas vezes o pessoal materializa, mas esse sol interior que condensa e une em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. São tantas informações que nós temos que às vezes a nossa mente não trava. Nós sentimos saudades dos nossos entes mais próximos que partiram para o mundo espiritual, quem seja, mãe, pai, avó, bisavô, mas os pais, mães, avós, filhos, irmãos, tios, de encarnações pretéritas. Será que esses seres ainda estão em experiência evolutiva deste homem? Será que não ascenderam em suas caminhadas evolutivas? Será que eles, se assim já estiverem com a lei do amor ou a lei de amor deste capítulo 11 e 18 a 10, estão ajudando-nos junto aos nossos vínculos individuais para que caminhemos de forma mais séria em nossas oportunidades e desafios a qual nós somos testados no nosso dia a dia? Eu diria que sim, não posso afirmar, mas eu diria que sim. Dá para que nós sintamos isso quando estamos de bem com a vida. Porque é normal que não atingimos a felicidade plena em um final de provas e expiações, mas temos momentos de felicidade. Quem não os tem? Por momentos de tristeza, de solidão, pequenas depressões ou uma escala. É normal. E onde nós temos que nos voltar? A tudo que o mundo nos oferece, aos residentes de Carapicuíba ou cidades adjacentes, ou até mesmo de outras regiões, mas que aqui afinizam-se com a cúpula espiritual da casa, com os trabalhadores e com tudo que a casa pode nos ofertar, praticamente todos os dias da semana. Olha o desafio a qual agora Kardec promove-nos dentro dessa conversação que precisamos aprimorar estes sentimentos. Qual o efeito da lei do amor na criatura? É uma pergunta, um ponto de interrogação. Substitui a personalidade pela função dos seres e extingue as misérias sociais, materiais, efêmeras, fugidias, passageiras, transitórias que ficam na terra e nós não as levamos para o mundo espiritual, tampouco para as próximas procurações reencarnatórias, onde quer que venhamos a reencarnar, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito. Por quê? Pelo semelhante apenas o reino nominal? Não. Eu disse que temos que respeitar e desenvolver e buscar auxiliar os que estão lá no princípio inteligente, no reino mineral, como nós um dia tivemos há milênios atrás, e fomos sim auxiliados por outros que estão à nossa frente, e muito à frente, e mais nós lá também chegaremos.
Quem aqui fica sem respirar? Que corpo físico que daqui a algumas horas, quando o corpo repousa, o espírito desdobra-se e pega o seu corpo físico para recompor as energias para que dá e não desafio encarnador na manhã seguinte? Quem aqui consegue ficar sem respirar? Então precisamos não valorizar e cuidar dos outros reinos anteriores ao nosso ou ao nosso. É o desafio de sermos encarnados. Dificílimo, mas não impossível. Continuando Kardec, então o homem ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Mas para que cheguemos a esse estágio consciencial, precisamos esforçarmos nas nossas aptidões diárias em empreender os autoconhecimento das facetas da nossa carreira e trazendo-as do passado que lá não foram resolvidas e aqui no presente as concluamos, as resolvamos para que não incidamos em repetitivas no futuro, nas próximas vestimentas carnais. Mas o que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Tolerar os que convivem conosco, será que há uma dessas serventas? Nos não perdoar quem nos ofende? Primeiro entendamos o auto-perdão, conscientes de que muito a quem somos e estamos de uma evolução moral e intelectual. Assim, já tendo essa certeza, que bom, já teremos condições de perdoar sem o nosso inimigo, já daqui achemos que estamos com a razão. A razão é o perdão. Não existe outra razão. Tem momentos finais de provas e expiações. Chico Xavier nos ensinava que enchemos a nossa boca de água e não anulamos, como recebemos uma informação que nós não queríamos ouvir, porque aí não temos tempo de emitir uma réplica negativa. Não poderemos água. Qual missão de Chico Xavier, esse quinto irmão que daqui partiu para o espiritual no ano de 2002, queremos dizer em relação a isso? Então vamos entender esse auto-perdão e perdoar, porque cada um de nós estamos integral e evolutivo diferente, então não exijamos o nosso próximo, e sim de nós. O que nós estamos fazendo na observação do bom emprego do tempo e das ferramentas que até agora nós já construímos para a nossa melhoria e a melhoria de um tempo que esteja ao nosso redor. Assumir o próximo na medida de nossas possibilidades, não tenhamos dúvida disso, isso é necessário e imprescindível aos nossos espíritas. Atender fielmente ao chamamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Olha que slide sugestivo. Este sempre precisa auxiliar nem provar. Mas aqui a convite de seu Pai maior, o nosso Pai, da minha fonte criadora, Deus, acordou-se e antes de voltar ao corpo físico, depois de milênios e milênios, deu exemplos de 33 anos aproximados de vida física, uma outra encarnação histórica neste sistema solar. Então vamos junto com a proposta de Jesus. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que ele faça, mas ele deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. Não basta que não façamos o mal e decidimos que façamos o bem. Não fazer o mal, mas também não ser útil ao próximo, ao semelhante, em todos os reinos aqui em experiência evolutiva, é estar pendentes com a lei de Deus. Vamos deixar de estar tão pendentes e vamos nos reajustar com essa lei divina para que tenhamos dias melhores, assim teremos. Desde que esforcemos para tanto nos limites resultados. Vamos passar nas algumas características do ser que ama, busca desenvolver o amor por ele em seu espírito imortal, reverberando-o ao seu semelhante, ser leal, íntegro e consciencioso, fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse, sem sombra de dúvida, suavizar as dores dos nossos irmãos, dores dessas diretas e indiretas da matéria ou as conscienciais, que lhes trazem também seus espíritos, como também nós as trazemos, individualmente no maior grau, mas todos nós as temos, e ora pode eclodir, se já não eclodiu, em oportunidades entre os meses, anos, enfim. Considera como a sua grande família humana o seu querido irmão em experiência evolutiva. Já no item 10, a Kardec vai nos dizer que, para todos os sofrimentos, tem pois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça, a fim de que o nosso semelhante encontre em nós a paz que ele deseja para si mesmo. É fácil ser espírita cristão?
É fácil sermos espelhos para o nosso semelhante? Eles estão nos observando. Diz o Espírito que trabalha com Chico Xavier, lá no século XX, que para cada encarnado tem no mínimo 10 espíritos, só nos observando em pensamento e em atos, ou não atos. Qual foi o convite do Espírito em cada uma de nossas consciências neste momento, dentro dessa temática que nós estamos trabalhando? E olha a importância da finalidade desse corpo, para nós estamos tendo e tantos outros que nós já tivemos. É aquela oportunidade incessante de crescermos moral e intelectualmente, também foi dito isso, nos convidados iniciais que nós abordamos. Vamos trazer já caminhos para o frente dessa temática junto às intuições que recebemos nesses livros dos amigos espirituais da cúpula aqui no Nome, trazer os contributos daqueles seres que fizeram também a continuidade da doutrina dos Espíritos e convidam-nos também para que nós o façamos em nossas permanentes morais e intelectuais, em nosso dia a dia, porque não trazer agora o povo de Bezerra, de Menezes Cavalcante, que desde o início do ano de 1900, lá retornou para o mundo espiritual e continua trabalhando conosco incessantemente, aonde a dor e o sofrimento se passa, presente vai estar com a sua equipe médica de milhares de irmãos espirituais. Ele vem dizer que solidários, nós seres humanos nas duas dimensões, seremos união, mas isso é para nós, o que nós poderemos ser, apenas unir pontos de vista, sim, sem sombra de dúvida, mas juntos alcançaremos o quê? Os nossos objetivos. Bezerra sempre colocando no plural, apequenando-se ou apagando-se para que os seus semelhantes crescessem. Foi o que Jesus Cristo fez quando ele disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz, é muito mais. É uma continuação do cristianismo indivíduo, da codificação kardeciana, todos esses exemplos colocados em prática, não apenas no campo teórico, mas principalmente na prática, nos exemplos que devem ser entregados por todos nós, sem exceção. Eis o contributo desse livro novo. E fechamos com esse brilho, esse aspecto tão inacessível a cada um de nós. Dizem os irmãos espirituais que são imprescindíveis para quem almeje reencarnar na Terra, caso ela enfim sim adentre ao mundo de regeneração de seus degraus iniciais, ou onde estão lá no meio da nossa condução deste Evangelho. Almejemos reencarnar em mundos já de regeneração, em estágio intermediário, porque não será necessário vosso Deus e vós podeis fazer isso que eu fiz, e muito mais, disse Jesus. Conhecimento, disse ele, amar-vos no primeiro mandamento, mas excluir-vos eis o segundo. Conhecimento, expansão de consciência. Quanto mais eu aprendo, mais eu deixo de olhar os meus defeitos e busco mais a qualidade no emprego das ações da caridade, sabendo que mais irmãos estão em sofrimentos maiores do que o meu. Então eu tenho esta facilidade como esforço-me dentro do campo da aquisição desse conhecimento e expansão em todas as vertentes de oportunidade evolutiva. E o autoconhecimento também nós dissemos dentro dessa temática. Reconheçamos as mazelas que nós as carregamos no passado, para que trabalhemos mais no presente e as fundemos de uma vez por todas o nosso espírito mortal e não viremos a reincidir ou ter repetidas em encarnações posteriores, porque pode ser que seja muito mais difícil em comparação ao que nós atualmente já achamos que é difícil de ultrapassar e de vencer. E juntando esses dois tópicos relevantíssimos, a prática também da caridade e da fraternidade, e tornarmos a seres integrantes do universo de sermos mais úteis, do universo de proporcionarmos aos nossos irmãos os exemplos que o Neove, nas suas outras dimensões da vida, entregam a cada um de nós, em cada um dos seus atendimentos, tratamentos e exemplos, como sugestões de suas evangélicas e outras mais situações que aqui nós temos a oportunidade de adquirir em nossas vidas. Então, dentro desse tema, e agradecendo a presença dos queridos irmãos e irmãs aqui nas duas dimensões da vida, desejando uma ótima noite, bom descanso e bom final de semana também aos que estão em seus lares, vou convidá-los para que estejam se inscrevendo em meu canal no YouTube e desejo chegar a 1000 inscritos. Olha, vou dizer para vocês, hoje eu estou com quase 1/5 desse quantitativo vencido, estou chegando a 200. E por que eu peço para que vocês possam se inscrever, queridos irmãos?
irmãos e irmãs, porque avaliamos quantos canais que existem em muitas de visualizações produtivas e que nada agregam para a evolução espiritual do ser. Então, eu tento valorizar temáticas que engrandecem-nos em espírito. Lá vocês vão encontrar mais de 100 exposições evangélicas, acolhendo os amigos espirituais, caminhando-nos para o meio das casas espíritas dessa cidade, de cidades adjacentes do município de São Paulo, enfim. Então, deixar esse convite, curtam, façam um comentário se quiser, compartilhem com seus amigos e assim vamos alavancar a oportunidade desta lei de amor do capítulo 11, do 18 a 10, a qual Allan Kardec, os nossos mentores e a cultura espiritual aqui nos convida. Vou convidá-los então como feixe dessa primeira etapa de nossas atividades, a quem estiver à vontade de queira fechar os seus olhos para que mentalizemos o nosso óleo. E na imagem que nós já conhecemos no estudo espiritual física, mentalizemos cores energéticas que possam trazer alívio, possam trazer paz, ainda que momentânea, a todos os seres que estejam vivenciando as suas mais difíceis experiências reencarnatórias por meio das mazelas cometidas no passado. Porque Deus não castiga, mas o continuo da humanidade há de ser obrigatória em qualquer época da humanidade, da eternidade. Então, nós, como criaturas irmãos uns dos outros, vivemos por cada um desses irmãos e irmãs. E assim também, buscando os nossos pensamentos nos asilos, nos orfanatos, nas casas de correção, nas ruas, aonde não mais irmãos não têm onde colocar a cabeça, repouso digno de uma cama, de um ar, ou também de uma habitação deste mundo, enfim, todas as demais coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, que recebam as luzes e energias salutares do universo para que eremos a cada momento de oportunidade expiatória e de prova insoluável da missão. Então, vou colocar os ouvintes a esse ambiente de luz, de paz, que estejamos aptos e receptivos a receber na sequência de nossas atividades os passos e os atendimentos espirituais, na certeza de que nós recebamos nesse momento, potencializarmos ainda mais, se soubermos aproveitar do botão para fora nos nossos minutos essas energias benéficas que a cúpula espiritual do Jovem nos proporciona nesse momento. Nós que estamos aqui nessa cultura física e vocês que receberam também em suas residências, que são os atendimentos à distância. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de sexta-feira e um ótimo final de semana a cada um de nós, que assim seja.